Não, acho que hoje eu não vou gritar, não. Vou sim! Estamos de volta! O canal de dois amigos que tem muito para falar E pouco a acrescentar. Sequetinho, como é bom estar de volta, saudade de fazer vídeo para vocês aqui. Estamos de volta, temporada aberta, temporada nova, novos desafios, novos jogos, novos campeonatos. Mentira que é os mesmos campeonatos, só que de outro ano. E a gente está aqui para continuar o trabalho que a gente iniciou no ano passado. Por um pouco fez aniversário, Sequetinho, lembra disso? Parabéns. Dia 6/1 fizemos um ano de canal, tivemos uma pausa, mas estamos de volta aqui para você. E não vamos nem ficar falando demais, não. Já tem conteúdo, o Campeonato Brasileiro semana que vem. Então, Sequetinho, por favor, pauta do dia pro nosso público. Pô, eu já volto puto. Crise no Palmeiras? Interrogação. Interrogação. Depois de perder de 4-0 pro Novo Horizontino, né? E aí o Uruporco arrasando em Novos Horizontes. Puta que pariu. Terrível. O Palmeiras pega o São Paulo no final de semana, já amanhã, no sábado, Choque Rei, que é o Choque Rei da agonia contra o desespero. Eu acho que tá até pior que São Paulo. A infelicidade contra a tristeza. Horrível. Eu torço pela confusão. É isso aí. Será que, se perder, a crise vem brava por aí, Cladinho? Eu acho que vai vir. Pros dois lados, inclusive. Palmeiras está pronto pro Brasileirão? E do outro lado do Uruporco tem o Flamengo. O Flamengo estreou aí com o Sub-20 no Carioca, né? Fez 3 jogos com o Sub-20. completo fracasso. Exatamente. E aí, por conta do completo fracasso, colocou aí uma cavalaria para jogar contra o Vasco. Deu muito certo. Deu muito certo. Porque o planejamento foi o correto? O bom é que quem pagou o pato foi o Vasco. Exatamente. E, aproveitando para falar que já tem Brasileirão, né? O Flamengo é o favoritaço, como diria Arnaldo Ribeiro, ao Brasileirão, mediante aí a incerteza dos outros rivais? Tem bastante coisa pra gente responder, né, cara? Vamos responder essas e outras aí E outros aqui no vídeo de hoje, Sequetinho. Então, assim, pra quem tá chegando agora, né, não nos conhece, somos o Uruporco, um canal focado em Palmeiras e Flamengo. Então, o primeiro vídeo do ano vai ser sobre os nossos times, sim, com certeza. Mas e os outros também. Mas tem muito conteúdo nessa aqui, porque esse ano tem Copa do Mundo, Sequetinho. Tem Copa do Mundo. Teremos conteúdo. Teremos conteúdo de Copa do Mundo, mas a gente tem que falar do que vai acontecer agora. Não, deixa pra lá. E o que a gente tem agora é um São Paulo na crise, batida policial, derrota para a Portuguesa, Muricy Ramalho agora que saiu no GE, acabou de pedir demissão, e um Palmeiras que apesar da tabela, Palmeiras é muito curioso, né? Palmeiras bem na tabela do Paulistão, 3 vitórias, uma derrota, completa crise do Palmeiras por conta da pressão em cima do Abel Ferreira. Então, Sequetinho, por gentileza, abre os trabalhos de Palmeiras aí pra gente. Fazer aquele panorama geral, né? O Palmeiras, ele vem já de um problema muito grave de alguns anos, que não joga bem. No ano passado, o Palmeiras disputou as competições, mas uma boa parte do ano não jogou bem ali. Teve uma meiuca de ano ali melhor. Acho que o pós-mundial do Palmeiras foi bom, né? Setembro a outubro ali foi muito bom. Eliminou da Copa do Brasil, o Palmeiras teve um ano melhor, aí chegou ali de novo no finalzinho e rateou. Começou o ano, a gente sabe que pro Palmeiras, pro Flamengo, pros times grandes, esse início de ano é pré-temporada. Porque não teve mesmo. É o que dá pra ter, né? É o que dá pra ter. Então, o Palmeiras ter perdido para o Novo Horizontino, não é um grande problema. Agora, se tomar de 4-0, 3 gols de Hodgson, cara, hat-trick do Palmeiras, Hodgson, nunca ouvi falar. A Palmeirada veio cedo esse ano. Veio cedo. Então, assim, você tomar o outro time jogando bem melhor, aí você fala, não, isso é um absurdo. O Palmeiras não tem, torcedor fala, o Palmeiras não tem jogador. Pô, se o Palmeiras não tem o Novo Horizontino que tem? Bom, o time que tá batendo para vir pra Série A, acho que pela terceira temporada consecutiva. Que não é um time ruim. Não é um time ruim, lembrando, né? O Paulistão continua sendo estadual, que os pequenos têm mais condição nesse aqui. Jogadores, até jogadores famosos, acho que não é o caso do Novo Horizontino, mas jogadores que já têm uma carreira consolidada, já estão em final de carreira, apresentam mais dificuldades, mais resistência do que em outros campeonatos. Mas ainda assim a gente está falando de um Palmeiras que jogou com um mistão ali, um misto quente, né? Rodando o elenco ali, testando. E eu acho que o que pega muito, aí falando especificamente do Palmeiras, né? É o gosto amargo da temporada passada. E pelo que eu tenho visto, isso aqui, a gente estava conversando aqui antes da gravação, eu fiz uma grande imersão aqui em canais palmeirenses no YouTube para entender um pouco como é que funciona a cabeça de outro torcedor, que tem outra perspectiva também.
E assim, com o Abel Ferreira, o amor acabou, né? Com toda certeza. Eu acho que todo aquele escudo de intocável que o Abel tinha para boa parte da torcida do Palmeiras, esse pedaço ainda existe, dá para sacar que ainda existe, mas tá bem menor. Tá bem menor, e assim, o Abel talvez ele sofra pressões que técnicos tão importantes quanto ele na história do Palmeiras, como o Luxemburgo, o Filipão, sofriam por muito menos. Com toda certeza. Aí você já traz essa questão que eu acho que pode já acontecer a depender do resultado do clássico. Porque se o Palmeiras ressuscita o São Paulo, o Palmeiras perde para o São Paulo, vai ter vaia, vai ter tudo que tem direito, e aí a gente sabe como o Abel se comporta, quando ele é vaiado, quando ele é xingado, ele acha que ele é maior que a instituição tem hora, né? Ele responde muito mal ao estímulo negativo, né? Exatamente. Não fica bem contra a parede, não. Então, e como é um clássico onde os dois chegam assim, muito contestados, os dois precisam da vitória, tanto São Paulo quanto o Palmeiras. Então, se o Palmeiras perder um clássico de, teoricamente, também é um resultado normal, mas nesse contexto, a crise eu acho que já aparece aí. E aí, uma coisa que a gente estava até discutindo, né, será que o Abel já não deveria cair? A mídia está querendo, né? Você até chegou a levantar essa bola aqui nos bastidores. Cara, eu acho que dependendo do resultado do clássico, a gente sabe que o clássico pesa para essas coisas, eu acho que a diretoria já pode começar a questionar. Embora a diretoria do Palmeiras não é conhecida por ir no fervor da torcida, né? Então, mas já vai ser mais questionado, isso é um fato. Eu acho que assim, esse jogo com o São Paulo tem o elemento da última partida extremamente polêmica do ano passado, né? O lance do pênalti. Então eu acho que o São Paulo talvez ele tá enrolado em tanta coisa que talvez esse espinho na garganta nem seja a coisa que mais vai para dentro do campo, né? O Crespo já tá questionado. Presidente afastado não, né? Ele pediu. Tá perdendo jogador pro Corinthians a troco de nada, né? 2 balas de dinheiro. Cara, e assim, o São Paulo, que já foi referência de tudo aqui, né? Tá disputando Alisson com o Corinthians, sabe? Então, assim, e o jogador quer ir no Corinthians, que não paga. Você vê a situação do São Paulo se encontra. Então, assim, eu acho que o fora do Palmeiras, o administrativo do Palmeiras continua muito sólido, é um time rico, time bem administrado. O campo é o problema do Palmeiras. O São Paulo tem muitos problemas além do campo, que também não está correspondendo legal. O São Paulo, como comparativo, ele tem uma campanha igual ao do Flamengo no Carioca, né? 2 derrotas, um empate e uma vitória. Então, eu acho que assim, se o Palmeiras perder por um rival que está numa situação anímica e técnica pior que a deles, eu acho que a semana do Palmeiras pode ser muito complicada, porque, se eu não me engano, o Palmeiras já pega o Atlético Mineiro, né? Estreamos contra o Atlético e lá em BH. Então, é bem complicada a situação do Palmeiras, né? E já, trazendo uma situação complicada aqui, né, de um lado do corpo, né, logo o meu, né, tinha que ser o meu, mas enfim, né, do outro lado do corpo as coisas parecem estar muito tranquilos, né? Cara, o Flamengo ainda no panorama também, né? Quem gosta de futebol já sabe, não é nenhuma novidade que a gente está falando aqui, mas só contextualizando, né? Então o Flamengo fez as primeiras rodadas com a base, com o Sub-20, o Flamengo abriu mão da copinha para jogar o Carioca, só que o Flamengo, na figura de seu técnico do Sub-20, e os meninos não conseguiram... O Pivete. Belíssimo nome. Senhor Pivete. Senhor Pivete, professor Pivete. Professor, Então os meninos foram muito mal. O primeiro jogo dava para ter ganhado tranquilo. O Alacian, que agora foi atleta do Red Bull Bragantino. Como o Red Bull gosta desse tipo de atleta, né? Cara, gosta. E, inclusive, eles contratam alguns jogadores do Flamengo, o Natan, durante o Palmeiras da pandemia. Venderam o John agora. John, sim. Então, o Flamengo não conseguiu, perdeu feio do Volta Redonda. Você vê, né? Quando o time tá melhor, o Flamengo tomou uma sapatada também e não virou essa crise toda, né? Mas vamos Sub-20 também. Mas o problema do Flamengo é o seguinte, que pro campeonato o Flamengo se enrolou. Porque se o Flamengo fica nas últimas posições, ele vai para um quadrangular que tem 6 jogos para decidir quem que vai ser rebaixado no Cariocão, só cai um. E aí o Flamengo ia aumentar mais 6, tá, velho? Inacreditável o negócio desse. Os regulamentos. Então, assim, o Flamengo se viu na necessidade de colocar os titulares para jogar com o Vasco. Você já ouviu falar em goleada de 1-0? Goleada de 1-0. O Flamengo ganhou de goleada de 1-0 do Vasco, porque o jogo foi um massacre 32 finalizações contra uma do Vasco. Mas pelo menos chutou no gol, né? O Palmeiras na Libertadores, nem no gol. Mas a bola que foi no gol seria impedimento. Então não contou o chute na trave do menino. Então o
Flamengo agora ganhou do Vasco, foi a 4 pontos, e tem Fluminense e Sampaio Corrêa pela frente. Então, assim, eu acredito que por planejamento, se o Flamengo ganha do Fluminense, ele está salvo de jogar esse quadrangular e com chance ou não de se classificar para as finais ali e tal. Eu acho que o sonho de princesa do Flamengo é isso acontecer, ele ficar naquela zona da tabela que nem vai nem fica. Que não tem mais jogo. Que não tem mais jogo. Graças a Deus. Acabou. Então, assim, porque o Flamengo não tem esse ano essa obrigação, essa responsabilidade de ganhar o Carioca. Já está com 2 títulos seguidos à frente, está com a barriga cheia, vamos dizer assim, dos títulos maiores da temporada passada. Então, a torcida mesmo, que é um movimento também, eu fiz uma imersão em mídia palmeirense, mas eu não deixo de acompanhar a flamenguista. E a percepção da torcida é a seguinte: a Carioca é muito bom de ganhar, mas nesse momento, se não ganhar, não é crise, porque a gente sabe o que é desafiador de fato nesse ano, porque assim como o Palmeiras, a parada da Copa pra gente não é férias, é mais jogo para os nossos jogadores, porque assim como o Flamengo e o Palmeiras tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente sabe que a temporada vai ser extremamente longa e desgastante. E quanto menos jogos você puder jogar no estadual, sem cair para a segunda divisão, é melhor. Então, eu acho que você quer time contra o Fluminense agora, no final de semana, o Flamengo deve ir com o que tem de melhor, menos Jorginho Arrascaeta, ou se jogarem, vão jogar ali pouquinho, né? Porque o que preparar para a estreia brasileira. Exatamente, é jogar contra o São Paulo. E aí a gente fala, né, Siqueira, como esse calendário é complicado, né, cara? Mas só antes do calendário rapidinho, porque assim, ao mesmo tempo que eu vi, né, a torcida do Flamengo bem tranquila com relação a essa participação do Sub-20, mesmo perdendo e tudo mais, eu vi algumas pessoas contestando, o Flamengo não devia ter mudado a rota do planejamento e colocado titulares contra o Vasco. Eu ouvi também. Eu já acho que é um acerto. Eu acho que é certo também. Eu acho que é ser arriscado ficar naquele quadrangular final, né, para jogar 6 jogos. Perder para um rival, do qual você perde muito pouco, nem sei quanto tempo o Flamengo não perde do Vasco. 3. Então, assim, você perde muito pouco. Então, eu acho que o Flamengo fez certinho, né, e concordo que você está torcendo para ficar ali naquela zona que não vai para lugar nenhum, né, no Campeonato Carioca. Agora sim, calendário. Agora vamos falar desse calendário, né? Olha só, vamos lá. Palmeiras e Flamengo, estadual, Libertadores, Brasileirão, Copa do Mundo, porque os nossos jogadores vão estar jogando. Não é o time, mas os jogadores exatamente. Os jogadores do Flamengo têm a Supercopa, as 2 Supercopas, na verdade. Supercopa e Recopa, né? Então o Flamengo tem garantido mais um jogo contra o Corinthians e 2 jogos contra o... Como é que é? O Lanús, que ganhou do Galo ali na final. Muito ruim. Perdi muito tempo da minha vida assistindo aquilo. E assim, a gente fica pensando, será que esse é o melhor formato? Será que o estadual enxugar ainda mais? Estadual para time pequeno? Cara, é difícil responder, né? Cara, eu acho assim, o estadual, da maneira que o calendário brasileiro se estabeleceu lá, desde os brasileiros de pontos corridos, o estadual, o super inchado, ele já não cabe mais. Não dá mais. Mas eu já sou, assim, favorável a você ter um estadual onde os pequenos comecem jogando e os grandes entrem depois. Pelo menos, assim, nos principais estaduais, onde você tem os times da Série A, da Série B e tudo mais. Ou então, assim, acho que uma coisa que vai ser impensável para o calendário brasileiro, seria retornar com o brasileiro com um turno de pontos corridos e o mata-mata no final, que eu gostava muito, inclusive. Era muito bom, era bastante emocionante, só que o problema era esse buraco, né? O que os times, né, quando a gente era moleque, classificavam os 8 primeiros, né? Isso. Quarta, semi e aí muito time temporada acabava ali, sei lá, meio de novembro, final de outubro, ali já não tinha muito jogo mais. Você não tinha Copa mais para disputar e tal. Então, é uma alternativa também, mas eu acho que até por grana, mais jogo para passar, mais patrocínio, não tem retorno. Não tem, cara. E, assim, o Brasil meio que ficou igual às ligas lá de fora, né? Então, 2 turnos, tudo pontos corridos, aí a Copa que vira só mata-mata. Então, dessa forma. Mas pensando assim, nesses estaduais, o brasileiro já iniciando no final de janeiro, o estadual, por exemplo, o Paulista é uma arapuca. Nossa, porque o Palmeiras joga todos os clássicos, os grandes todos, jogam todos os clássicos. No estadual, que muita gente diz que não vale nada, mas se você perder também é ruim. Demite treinador, foi incrível.
Então, assim, o regulamento carioca é inexplicável. Mas o regulamento do Paulista é uma arapuca para os times grandes. Cara, e lembrando que o Campeonato Paulista, você faz, por exemplo, Palmeiras, né? Então, São Paulo, Corinthians, Santos, Mirassol, subiu também algum time da Série A? Subiu? Tem o Bragantino, mas o Bragantino está na outra chave e não joga contra. Não, mas eu falo assim, você tem possibilidade de jogar muitos jogos com times de Série A, ou seja, jogos duríssimos para... E muitos de Série B. Né? E assim, e é clássico, né? Ninguém quer perder clássico. Não, de jeito nenhum. Ninguém quer perder clássico. Então é muito jogo. Palmeiras e Flamengo conseguem chegar bem fisicamente no final do ano por questões de elenco, mas não é todo mundo que consegue manter, né? Às vezes você tem um time bom de Copas, igual a gente tem visto o Corinthians se dando bem em Copas, o Atlético Mineiro consegue chegar na maioria semifinais, total, mas quando você olha as campanhas no Brasileirão, são terríveis. E o Brasileirão precisa de elenco e constância. Exatamente. E por falar, né, nesse Brasileirão aí, Palmeiras contestado. O Corinthians, a gente sabe que é um time que talvez tenha chegado, ganhou o título merecidamente, incontestado, mas não é um time para disputar brasileiro. Brasileirão não. O Cruzeiro, a gente não sabe o que vai acontecer. O Cruzeiro, cara, eu falo com os meus amigos setoristas de Cruzeiro que eu não sei o que esperar do Cruzeiro, cara, porque é um homem que põe dinheiro, só que o mesmo homem, é só um homem. Você não tem nada mais que proteja o Cruzeiro. É a decisão do cara. Se o cara quiser gastar, ele gasta. Se ele não quiser, não gasta. E me dá o medo de acontecer com o Cruzeiro, o que já aconteceu com o Botafogo, né? O Botafogo já avisou, falou que não um pouco sobre isso. O John Textor ali, a holding e tudo mais, agora tá tendo que vender todo mundo, ele tá vendendo jogador para rival. Inclusive o Danilo tá dando sopa aí. Dizem que ele foi oferecido para o Palmeiras e para o Flamengo. Né? Sim, eu acho que no Flamengo, agora, pela quantidade de meio-campistas que a gente tem ali, eu acho que não pegaram ele, não. Para vocês pode ser uma boa. Mas você mata o torcedor do Botafogo de raiva, né? Porque você já perdeu o Savarino pro Fluminense, já perdeu o Marlon Freitas pro Palmeiras. Cara. Ou seja, se perdeu o Danilo para qualquer outro clube que seja rival, porque assim, o Botafogo, né, é um time que ainda pode estar na Libertadores, vai disputar. O que o torcedor do Botafogo está vendo? O time desfalecendo e fortalecendo o rival. Só rival, não sai um jogador para fora, só para rival. Exatamente. E aí, diante de todas essas incertezas de todos esses clubes, o Flamengo é o favoritaço? Cara, eu acho que sim, e sem zoeira, porque assim, manteve o elenco, tá reforçando, vai contratar. Já tem Vitão, né? Vitão, contratamos o goleiro reserva. Agora falta o atacante, que seria o planejamento inicial, fora as oportunidades de mercado. Só que o Paquetá aí. Só que a oportunidade de mercado do Flamengo é o Paquetá, entendeu? Então, assim. 45 milhões de euros. 45, não, está inflacionando. Não, 45 é o que o clube pediu, acho. Chegamos a 42 até o momento. Já saiu a notícia hoje que a proposta não agradou, né? Brincadeira. Já falei, quem paga 42, paga 45. Isso é papo de quem tá querendo arrancar dinheiro do Flamengo. Eu não vou ganhar nada com isso. Aí, então, assim, o Flamengo hoje, ele compra jogadores da Premier League, que é muito acima hoje do que o mercado brasileiro. O Palmeiras também, mas compra o Sousa. Cara, mas vocês compraram o André Ferreira. É, verdade. Vocês compraram o Pitico. Então, o Flamengo tem tudo. Manteve o treinador, o elenco está forte, se reforçando. Aparentemente, lembrando que no Flamengo tudo muda de uma semana para outra, sem crise, porque o Felipe foi a grande chatice do final do ano, para quem acompanhou, né, a renovação. Quase gerou uma crise. Nossa, quase gerou uma crise, exatamente. Um monte de gente exposta. O Felipe mesmo, na entrevista dele, ficou bem chateado. Gente, bem puto ali com... Aí o Felipe ficou olhando o Twitter também, né? Aí lá não é lugar de ir, não, gente. Não vá no Twitter. Inclusive, a gente tem que falar de Twitter daqui a pouquinho. Então, sim, Flamengo favoritaço, e os concorrentes, eu acho que eles se mantêm do ano passado. Acho que não vai ter nenhuma grande novidade. Não acredito que o Mirassol vai manter a constância que... Esse ano ninguém acredita no Internacional, né? Não, chega de Inter, não. E sabe de que a gente não falou, falando de começo de temporada, a gente não falou do Claudinho e nem vai falar. Todo ano tem que falar. Se der, a gente faz um vídeo sobre o mercado aí, mas da bola, nada de Claudinho. Nada de Claudinho, time nenhum, né? Pelo menos o Flamengo não mostrou interesse esse ano, que eu já fiquei bem feliz. Nem o Palmeiras, graças a Deus. Agora você não tem dinheiro. Mais alguma coisa que você queira falar, meu querido? Cara, eu queria falar que é muito bom estar de volta aqui pra vocês. A gente tava meio enferrujado nessa aqui, tá vendo aqui, como é que é a câmera, rapidinho a gente pega o ritmo. A gente pega o ritmo de novo. A nossa proposta, pessoal, não prometemos sempre, mas são vídeos às segundas, quartas e sextas.
Os vídeos curtinhos podem entrar aí na medida do possível. E a gente veio falar aqui sobre rede social, né? Então, assim, o Uruporco, esse ano a gente vai dar um foco grande aqui no YouTube, que sempre foi o nosso grande objetivo, e também no Instagram, @Uruporco, nos sigam lá, e o TikTok e o nosso X, pelo menos por momento, por logística, por tempo, eles vão ser descontinuados, vão ficar ali no cantinho. Pode ser que em algum outro momento eles voltem, mas vai ser o nosso foco agora, o Instagram e o YouTube. É isso aí. Então, nos sigam aí no YouTube. Nos sigam nas redes sociais também. A gente não perdeu inscritos nesse período fora, o que é ótimo. Foi muito obrigado. Se inscreva no nosso canal aqui. E bom final de semana para todo mundo. Bons clássicos. Segunda-feira a gente está de volta. Então, valeu!